Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e vamos dar continuidade aos estudos sobre frações equivalentes, certo? Então vocês estão vendo aí na ilustração 4 figuras, certo? Representando frações. Vejam, tem a ilustração na forma de figura e abaixo está a representatividade dessa fração da forma matemática, não é isso? Então vejam, todas elas se equivalem, como eu já expliquei para vocês. A figura ocupa a mesma dimensão em um espaço, certo? No espaço, só que foi realizado divisões diferentes. A primeira figura foi dividida em duas partes iguais, portanto, ficou 1/4, de acordo com o que está colorido. Segunda figura, em 4 partes, ficou 2/4. Terceira figura foi dividida em 6, ou seja, o todo foi dividido em 6 partes iguais e foram destacadas aí 3. Certo? A última foi dividida em 8 partes iguais e foram destacadas 4. Só que todas se equivalem. Entenderam? Ocupam o mesmo espaço em um território. Vamos agora trabalhar situações problema nas quais nós iremos encontrar frações equivalentes. Então, vamos lá. Primeira situação problema. Vejam só, em uma sala de aula há 14 meninas e 16 meninos. Que fração do total de alunos dessa sala os meninos representam? Então, tem 2 questionamentos em cada situação problema da atividade de hoje. Primeiro, vocês precisam responder ao primeiro questionamento aqui. Que fração do total de alunos dessa sala os meninos representam? Então, vocês irão interpretar a situação problema para que vocês possam descobrir que fração do total de alunos representa, certo, o número de meninos dessa sala. Que fração do total de alunos dessa sala os meninos representam? Vejam, a sala de aula ela é composta por 14 meninas e 16 meninos. Portanto, para descobrir o total de aluno, é só adicionar 14 mais 16. É um cálculo simples, certo? Por quê? 14 mais 16 é igual a 30. Então, uma coisa eu já sei. O total de alunos dessa sala é 30 alunos, portanto, o denominador da fração é 30. Por quê? O denominador é o todo, certo? O todo contém 30 alunos. Agora, veja o que pergunta aqui, ó. Que fração do total, já descobrimos que o total é 30, dessa sala, os meninos representam. Então, quantos meninos tem na sala? 16. Portanto, 16 30avos. Pronto, respondemos ao primeiro questionamento. Professor, já está solucionada a situação problema? Não. Veio mais um questionamento aqui, ó. A fração que também representa o número de meninos dessa sala é. Então, dentre essas 4 frações aqui, uma delas é equivalente a 16 30avos. Como que nós vamos descobrir? Multiplicando a fração que representa o total de meninos desta sala de aula, certo? Multiplicando por um número natural diferente de 0. Sendo que eu tenho que multiplicar o numerador da fração, que é o número 16, e o denominador, que é 30, por um mesmo número. Compreenderam? Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos multiplicar essa fração por 2, sendo que você tem que multiplicar numerador e denominador por 2. É um cálculo simples, por quê, gente? Vejam, se vocês calcularem 16 vezes 2, vocês vão chegar ao resultado com muita facilidade. 2 vezes 6, 12. Coloca 2, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3, 32. Certo? Veja que bate com letra A e letra C. Vamos ver. Agora vamos para o denominador, ver se dá algumas. Veja, quem é o denominador? 30. E 2 vezes 30 é 60. Portanto, é só agora localizar em qual alternativa está
a fração 32/60 avos. E vai encontrar com facilidade aqui na letra C. Então, a fração que também representa isso, ou seja, a fração equivalente, que é o que nós estamos estudando, é porque eu estou colocando isso dentro de uma situação problema, certo? A fração equivalente a 16/30 avos é 32/60 avos. Ok, pessoal? Então, vejam, coloquei agora um elemento a mais para que vocês possam solucionar, que é vocês descobrirem qual fração está sendo representada por escrito aqui na situação problema. Descobrimos que era 16/30 avos e que a fração equivalente a 16/30 avos é 32/60 avos. Vamos para a segunda questão. Nas avaliações diagnósticas da Escola Municipal Cleuzemir, o aluno Cláudio obteve o seguinte resultado. Em matemática, 17 questões corretas em 20. Então, qual é a nossa compreensão aqui? Cláudio participou de uma avaliação na qual esta avaliação era composta por 20 questões. Das 20, ele acertou 17. Então, qual é a fração? 17 de 20, ou seja, 17 sobre 20. Como aqui é uma situação diferente da anterior que nós solucionamos, vocês apenas vão posicionar esses valores. Lembrando de algo que eu já expliquei para vocês, que o numerador é uma parte do todo. Então, em uma fração normal, esse numerador ou é igual ao denominador ou é menor. Portanto, já é claro, vai ser 17 vigésimo ou 17/20 avos. Ou seja, ele acertou 17 das 20 questões da prova de matemática. Agora, o que vamos fazer? Vamos descobrir, dentre as alternativas aqui, ó, uma fração equivalente a ela. Por quê? Veja, primeiro está pedindo que fração corresponde às questões corretas na avaliação de matemática. 17/20 avos, já respondemos. Agora, a fração que também representa o número de questões corretas é. Então, vamos descobrir qual fração é equivalente. Mais uma vez, multiplica-se por 2. Se não der por 2, vocês tentam por 3, certo? Fiquem atentos. Então, por 2, vamos multiplicar por 2. Para ver se encontramos uma das frações que estão aqui. Lógico que quando eu multiplicar por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente a 17/20 avos. Só que eu tenho que ver se essa fração que eu encontrei está aqui dentro das alternativas para que eu possa marcar. Se não estiver, eu vou tentar multiplicando a fração por 3. Certo? Então, vamos armar os cálculos aqui. 2 vezes 17. Lembrando que se não der nenhum dos resultados daqui, eu já não calculo nem o denominador, já passo para outro valor, ou seja, outro número. Vejam, 2 vezes 7 são 14. Coloca 4, vem 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Deu 34. Vejam que só tem 34 na letra B. Certo? Isso já diz uma coisa, vai ser letra B, certo? Só pode ser letra B, por quê? Porque não existe outro numerador que seja 37. Pode estar certo isso? Não. Vamos ter que analisar direitinho. Nós temos que descobrir também um numerador. Se multiplicando 20 vezes 2 for igual a 40, então nós já achamos. Certo? Se não, tem que procurar outra alternativa, porque tem que ser multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. E acho que vocês já entenderam que 2 vezes 20 é igual a 40. Por isso que já encontramos a resposta. Então, 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 2 é 4, 40. Então, já encontramos 34, 40 avos. Também representa a quantidade de questões corretas da prova que Cláudio realizou. Certo, pessoal? Então, é isso. Hoje, na atividade de hoje, vocês irão interpretar o problema para montar a fração que vem representada por escrito, através da situação problema. E a segunda etapa é encontrar dentre as alternativas uma fração equivalente à que vocês montaram de acordo com os dados expressos na situação problema. Ok? Então, bom estudo para todos, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.